Edson da Rosa. Senhor presidente, eu cedo meu espaço ao vereador Eloy Frisso. Por cedência, o vereador Eloy Frisso vai ocupar a tribuna. Senhor presidente, na sequência, uma declaração de líder da bancada do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, meu bom dia a todos e a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou pelas mídias sociais. Em primeiro lugar, o meu agradecimento ao vereador Edson pela oportunidade de falar aqui em nome da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. E inicio lhe cumprimentando, vereador Edson, pela sua fala ontem na Câmara de Indústria e Comércio, resgatando aqui o papel da Câmara Municipal de Vereadores quanto às imbecilidades colocadas lá, numa reunião que não tinha absolutamente nada a ver com a fala colocada de parte do secretário Emílio Andreas. Cumprimentos, porque eu acho que a gente não tem mais que deixar nada sem respostas, né? Dizer que ontem a comissão esteve a convite do presidente da SIC, o senhor Ivanir Gasparim, apresentando a nossa versão, a versão correta, né, da edição do substitutivo do novo plano diretor. E as senhoras têm aí o texto que nós apresentamos lá na SIC, procurando descaracterizar as falas impróprias, né, de parte da administração com relação ao substitutivo produzido pela comissão. Aqui, no início, nós falamos aí principalmente do grande número de audiências realizadas, reuniões realizadas, as emendas apresentadas pela comunidade, pelos senhores vereadores e pelas entidades, né, deixando bem caracterizado que houve uma grande participação comunitária na discussão do substitutivo, né? Eu tive a oportunidade de ouvir hoje na Rádio Caxias a fala da procuradora Cássia Kuhn, alegando, vereadora Paula, que para quem já teve numa procuradoria do município pessoas da competência de um Mário Graciotin, de um Lauri Romário da Silva, né, de um Vânios Corte, e de outros tantos profissionais que honraram, né, aquele cargo, quem hoje tem à frente da Procuradoria do município de Caxias do Sul, uma cidade de 500 mil habitantes, com um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, uma profissional, que se diz profissional, e diz um disparate tão grande quanto o colocado hoje na Rádio Caxias, da exigência de anotação de responsabilidade técnica de parte dos vereadores para aprovar um substitutivo ao plano diretor. A pessoa não tem a dimensão de quanto isso é uma postura risível, eu diria. Mas se precisar, a vereadora Denise assina, não tem problema nenhum, né? A vereadora Denise assina, se é o pedido da procuradora, nós temos aqui uma arquiteta muito competente, capaz, tá? Que pode tranquilamente assinar, tá? Já que é a exigência dela. Então, o argumento principal colocado pela procuradora foi a inexistência de anotação de responsabilidade técnica. Isso que nós estamos no século XXI, né? Como é que uma pessoa que representa o município, assina pelo prefeito, fala uma doideira dessas? Eu li rapidamente o veto encaminhado pelo senhor prefeito. São 4 laudas. Mas no resumo da ópera, é a tal que eles chamam de: diante do exposto, encaminhamos veto total ao projeto de lei complementar em exame no tocante ao substitutivo 1/2019
e emendas modificativas por serem inconstitucionais, sem embasamento técnico e contrárias ao interesse público, conforme as razões expostas. Vereadora Paula, a exposição de motivos do veto também é risível. Junto aqui um monte de documentos com relação ao problema da universidade, ao problema do Golf Clube, né? Mas as argumentações colocadas aqui, elas são, de fato, com toda certeza, totalmente inconsistentes, mas de parte do Executivo. Vereador Felipe, o que nós aguardávamos na questão do plano diretor, até pela fala do secretário Mondadori, é que eles apontaram, em tese, 55 inconsistências, né? Bom, eu imaginei, eles vão vetar, então, as 55 inconsistências, esta Câmara vai vir analisá-las, né? E com todo respeito, o prefeito tem o direito de acatar ou não a nossa derrubada do veto e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas específica sobre a emenda em si, né? Agora, eu nunca vi isso é surreal, né? O prefeito veta o seu projeto. Veto total ao seu projeto. O projeto é do Executivo, não é da Câmara. Nós não alteramos lá que 20%, 30% do projeto. Aperfeiçoamos, diria isso, aperfeiçoamos o projeto. Então, nesse sentido, essa proposta, ela se coloca de que a razão deixou de existir lá do outro lado do Paço Municipal. A vindita, presidente Cassina, a raiva, tá? Com relação à postura da Câmara, que tem uma postura independente com relação ao Executivo, vereador, que em tese aqui também representamos a comunidade, se colocou, se está governando, lamentavelmente, lá do outro lado, com o fígado, vereador Renato Nunes, meu nobre líder do governo. Se está governando com o fígado, não com a cabeça. Não com a cabeça. Então, a bilis está subindo, né? A bilis está subindo, né? Então, eu não sei se o problema de fato aqui não é de tratamento psiquiátrico, né? Já tenho quase certeza disso, que o problema é de tratamento psiquiátrico. Pois não, vereadora Paula? Vereador Frisso, uma coisa que chamou a atenção e para compartilhar com os colegas e quem nos assiste, ontem tínhamos, né, uma sala cheia na presidência da SIC, estavam lá pessoas profissionais que participaram da elaboração de outros planos diretores. E certamente é do conhecimento de vocês, mas não era do meu, que todos eles, o de 2007 e o anterior, foram substitutivos que foram aprovados. Então, veio do Executivo e a Câmara, como representante da sociedade, fez o debate maior e o que foi aprovado foram substitutivos, né? Inclusive, a senhora Margarete Bender colocou o prefeito da época dela, colocou todos os técnicos da prefeitura à disposição da Câmara para que houvesse debate, para que houvesse trocas. Então, vejamos a diferença. Isso foi em 2007. Então, se houvesse havendo essas dúvidas que o Executivo levantou, qual seria o esperado, né? Que a gente sentasse para esclarecer. Isso é pensar Caxias, né? Isso é pensar de forma conjunta e não o que está acontecendo. Obrigada, vereador. Aliás, se os senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Denise, tiverem a oportunidade de olhar o veto, a leitura do veto, uma das falas colocadas ali, eu não imaginei que eles colocariam. O problema das cores na prancha 12. Né? Nós cansamos de dizer aqui, nos forneçam um software que a cor vai sair igual. Né? Mas vieram aqui com software livre, que não nos forneceram depois do produto do próprio trabalho, se negaram a fornecer. O técnico esteve aqui durante as horas acordadas, né? O técnico que esteve aqui tentou fazer um trabalho de aproximar as cores colocadas na planta de zoneamento e ficaram próximas, tá? Não ficaram muito iguais.
Então, um dos argumentos utilizados pelo secretário Mondadori, ele foi o principal responsável por nós não termos colocado a cor exatamente como é a cor que está no anexo 12 do plano diretor. Porque não nos forneceram o software, se negaram categoricamente, orientando inclusive os técnicos a... Para continuar no assunto. Então, senhor presidente, eu gostaria só de ir passando rapidamente o pessoal da assessoria. Aqui nós colocamos, me permitam falar aqui mais daqui. Aqui, está aqui, muito obrigado. A comissão, então, acatou as sugestões enviadas por órgãos que diz respeito ao problema da questão jurídica, né, da insegurança jurídica. Né? Nós reunimos com o IGAM, reunimos com a DPM, pegamos pareceres do IGAM e da DPM, né? Então, está muito claro ali que acatamos, inclusive, as questões relativas à orientação que a DPM nos passou. Então, a comissão acatou. Pode passar? Com relação às unidades de conservação, né? Quanto aos parques e unidades de conservação, o gravame no plano diretor segue diretrizes, devendo mais tarde a municipalidade buscar a regulamentação e estabelecer as demais registros que a legislação determina. Pode passar? Ali, já fica claro, se os senhores olharem, né, em todos que estão gravados ali, cada um tem a sua lei específica, né? Cada um tem a sua lei específica. Então, o Parque Ecológico do Faxinal, ele está regrado pela Lei 3.497. O Parque Ecológico Cruzeiro do Sul, 3.693 de junho lá de 91. Então, nós, na realidade, nesse item, a gente apenas agrupou todas as... que nem nós sabíamos que existiam tantas, né? Criadas, né? Que são novidades, né? Nessa aí que nós descobrimos que, por exemplo, o Parque Municipal Celeste Gobato, né, que é a Lei 925 de 28 de dezembro de 59, já denomina aquilo que o prefeito está denominando de Parque das Araucárias, né? Já tem lei, já tem denominação, o prefeito não pode dar outra denominação, e a competência exclusiva da Câmara denominar próprios municipais. Então vejam que a gente, através de pesquisa, né, descobrimos todas as leis, criando o grande número de parques na nossa cidade, e agrupamos tudo isso num item só. Então, está muito clara essa situação. Pode passar? Zona de ocupação controlada. Aqui, vereadora Denise, nós tínhamos muita dúvida, né, nesse item, né? Quando recebemos os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, eles, de forma categórica, disseram que nós tínhamos que efetivamente acabar com a zoodrenagem, tá? Que facilitaria, inclusive, a questão dos pareceres técnicos, né? Na medida que utilizaria a legislação federal e a legislação estadual. E aí, no veto, a secretária contraria a própria orientação dada pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente na reunião com a comissão do plano diretor. Pode seguir? Indústrias no meio rural. Essa questão, essa é só para quem é analfabeto, né? Não consegui entender, né? Não consegui entender que está ali, legislação específica, né? Como é que a gente pode interpretar de forma diferente que para aprovar uma indústria na área rural tem que ter legislação específica, né? Na realidade já existem indústrias na área rural, né? As indústrias vinculadas à agricultura, né? Já existe lá, todas elas vinculadas à atividade rural. Então é só uma definição de atividades possíveis, né, de serem exploradas na área rural. Portanto, está bem claro isso, não tem nenhuma dupla interpretação. Pode seguir? As estradas do interior, pessoal, e já pode botar a lista ali, Mosquen. Olha ali as estradas, ó.
atual plano diretor, é só olhar, é só ler, é só ver, não precisa desenhar, né? Estrada do Vinho, atual 40, Estrada da Uva 30, Estrada Velha de Nova Palmira, Arroio do Ouro 30, Santa Lúcia do Piauí até Sebastopol, está sendo asfaltada 40, tá? E vai seguindo. Qual a proposta do Executivo? Reduzir tudo para 20, né? Proposta da Câmara, um meio termo, já o vereador Adiló cansou de colocar aqui os argumentos que você não tem como trabalhar numa estrada do interior, uma estrada municipal vicinal, com um espaço de 20 metros apenas. É impossível, os que já foram subprefeitos aqui no interior têm conhecimento disso. Então se fez um meio termo. Aliás, o ideal mesmo seria manter o atual regramento do plano diretor de 2007. Mas até em razão das pressões que a Câmara recebeu, assim por diante, se buscou um meio termo, né, uma solução negociada. Pois em frente. Licenciamento de agroindústrias. O plano diretor ele estabelece que as situações consolidadas, ninguém mexe. Aliás, o artigo 180 é bem claro nesse aspecto, né? Inclusive, vereador Ues, com relação à liberação dos alvarás. Para quem já está instalado, não tem problema nenhum, é daqui para frente. Então, daqui para frente, respeita lá os 30 metros. Então, se tu quiser construir a tua agroindústria, faz os 30 metros para trás. Por que tu tem que botar na beira da rua, né? Uma agroindústria? Respeita o plano diretor. Pode seguir. Os tanques de detenção, o que o município, a Secretaria de Obras, o Executivo, perdão, a Secretaria de Obras nunca fez, foi fazer uma discussão com os proprietários dessas áreas, ou indeniza e faz o tanque, né, ou busca uma alternativa. A comissão buscou de forma responsável alternativas, né? Então, com relação aos tanques de detenção. E se fala, pode seguir, tem os exemplos. O tanque da Agrimar, tá? O tanque da Agrimar, aquela área ali que foi alagada na época que era utilizada para guardar veículos, né? Esse tanque foi trocado pela área pública existente logo acima, no bairro de Láser, que já era um açude ali, né, vereador Cassina, o açude que é mais antigo, tinha uma sede campestre da família de Láser, né? Então, totalmente apropriado para isso, né? Uma utilização sem ter que gastar uma fortuna em indenização para a família que é proprietária dessa área de frente para a perimetral. A área da empresa Quibon, lá no Santa Catarina, nós tivemos o cuidado de ouvir o ex-engenheiro da Secretaria de Obras, Rudimar Chies, se essa obra era necessária. Diz ele, não, mantida o gravame na área, o tanque de detenção, de contenção atrás da antigo Gianella e o tanque projetado na área do Cachoeirinha, resolve todo o problema, né? Então, se retirou esse gravame para que a empresa possa fazer a sua ampliação. A outra área que tinha na Avenida Mário Lopes, próximo ali, na subida do Fátima, com a construção, na época que o vereador Adiló estava na secretaria, do tanque ao lado da escola Criança Feliz, já fez. Está feito lá, tá pronto. Não tem por que manter o gravame no outro. Então, essas foram as alterações. Nós não retiramos os outros demais gravames existentes, eles estão lá e permanecem. Pode seguir. O da Universidade de Caxias do Sul, então, chega a ser ridículo, né? A persistência, né, da Prefeitura, utilizando a ação movida pelo Ministério Público e que deu ganho de causa à UX. Está lá em 2º grau o ganho de causa à UX. A UX não precisa da autorização da Câmara para fechar lá os seus espaços. O que nós conseguimos foi garantir, pode subir um pouco, garantir a livre circulação, o que está em vermelho aí, que foi a emenda que nós fizemos. Garantida a livre circulação de transporte público urbano no setor especial Campo Central e a mobilidade da comunidade universitária. Isso feito um acordo, o vereador Renato participou muito dessa discussão, com o DCE
com a Associação dos Moradores do Presidente Vargas e com a própria universidade. Então, uma composição. O que é melhor que o que a Câmara fez do que uma composição? Pode prosseguir? Redução da zona industrial. Por favor, é só olhar as bolinhas, né? Para ver onde é que nós reduzimos zona industrial. Nós ampliamos, é só olhar lá em cima, zona de uso misto, o Cor de Vinho lá na parte de cima da Parada Cristal, né? Que eles haviam retirado. Na prática se manteve, né? A questão da zona industrial sem problema nenhum. Pode prosseguir? Aí colocamos então as principais inovações que foram feitas, né? Na contribuição que a Câmara fez, e já tive a oportunidade de colocá-las aqui nesta casa. Então, fica esse resumo, né, para colocar claramente a posição desse Poder Legislativo com relação a essa questão do plano diretor. Eu quero dizer, vereadores, que nós vamos ter muita responsabilidade nessa questão da discussão do veto proposto pelo Executivo, né? Nós não somos contra a cidade, vereador Felipe. Esta casa tem dado demonstrações que nós estamos preocupados com a cidade. Não queiram colocar na nossa responsabilidade que nós somos responsáveis por trancar a cidade. Aliás, a cidade já está trancada há 3 anos, né? As coisas não estão acontecendo, né? Essa é a principal preocupação que nos foi colocada pela representação dos sindicatos patronais ontem na reunião da SIC, e concluo então agradecendo ao presidente Ivanir Gasparim a possibilidade de nós termos lá colocado essas questões, e divido então com os colegas vereadores aqui os resultados dessa reunião então com a Câmara de Indústria e Comércio, e que nós vamos procurar reproduzir então com outras entidades se eventualmente formos convocados. Então ficam esses esclarecimentos à casa, né? Que acho que devemos fazê-lo sempre, e mais uma vez então agradecendo ao vereador Edson a cedência do seu espaço para que nos propiciasse, né, em nome da comissão, fazermos esses esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.